Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou conselheiro tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia. Quero agradecer a presença de todos no nosso evento. Desde já agradeço à Comissão de Psicologia Hospitalar, no nome da Juliane, pelo empenho, pelo trabalho que vem fazendo. Agradeço desde já a presença do Dr. Mário, que vai fazer a nossa conferência de abertura. Para mim é um prazer estar abrindo esse evento. Primeiro, porque eu sou psicólogo hospitalar, trabalho no Príncipe, fiz estágio em hospital e hoje trabalho no hospital há 6 anos. Já deu 6 anos que eu trabalho no hospital. E já fui colaborador da Comissão de Psicologia Hospitalar, já fui colaborador da Comissão de Psicologia da Saúde também. E hoje, na gestão passada, a gente fez questão de sair candidato para ver se a gente conseguia fazer um conselho diferente, um conselho mais próximo dos psicólogos. Os psicólogos deram para a gente essa voto de confiança e nós estamos completando aí 1 ano e meio de gestão, quase. Dentre as nossas propostas é de renovação, de fazer novas ideias, novas possibilidades. Então, nós propusemos uma diretoria que não fosse necessariamente fixa, que a gente pudesse, novas pessoas, estar compondo a diretoria para aprender, formando novas lideranças, novas formas de pensar. Então, eu assumi esse cargo de diretor há 3 meses, e por isso é um prazer assim, poder estar representando a diretoria nesse evento da Comissão de Psicologia Hospitalar. Primeiro, pelo que eu já falei da minha história, e segundo, pelo trabalho que a Comissão de Psicologia Hospitalar faz. A Comissão de Psicologia Hospitalar não é um fruto dessa gestão, é fruto de trabalho de muitos psicólogos que trabalham em hospital e têm um interesse técnico e ético pelo desenvolvimento da área, pelo aprofundamento. E a comissão já tem 13 anos, 14 anos. Então, pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, a gestão faz questão de continuar o trabalho da Comissão de Psicologia Hospitalar, que já vem discutindo questões bastante técnicas da psicologia hospitalar, como a acreditação, os indicadores de rendimento e acreditação hospitalar, enfim, discutir pesquisa em psicologia hospitalar como um todo. Os últimos fóruns foram sobre esses temas. E hoje a comissão presenteia a gente com o interesse da bioética, que ultrapassa as questões técnicas da psicologia hospitalar, ultrapassa as questões técnicas da psicologia como um todo, faz um debate super importante, porque mesmo não sendo a parte técnica, a base filosófica, a base ética, orienta o nosso trabalho, e espero que a reflexão faça com que a gente tenha mais clareza nos nossos julgamentos, nas nossas condutas como psicólogo. Como psicólogos hospitalares, eu tenho certeza que todo mundo que não é psicólogo hospitalar vai se beneficiar bastante dessa discussão que a gente como conselho, como comissão está propondo. Então, eu desejo um bom evento a todos nós. Quero desde já convidar todos a participar. O conselho é a casa de vocês. Vocês não estão aqui visitando, vocês estão aqui tomando um espaço que é de vocês. Gostaria que vocês pudessem vir aqui outras vezes, conhecer a comissão, conhecer as outras comissões. Entrar em contato com a COF, com a comunicação, enfim. Essas semanas que passaram, a gente fez um outro debate super importante, que é a psicologia e a religião, a religiosidade, a espiritualidade, que a gente tem chamado de a psicologia o sagrado. Fizemos um debate bem importante na revista, estamos debatendo com os psicólogos, e uma psicóloga mandou um e-mail para a gente dizendo: olha, não concordei com o que foi dito por um dos entrevistados que vocês colocaram, gostaria que o conselho pudesse se debruçar sobre o tema. A gente convidou ela então para fazer um artigo da visão que ela quer defender, enfim, sobre a religiosidade. Vai ser publicado na nossa próxima revista. Vai ser em janeiro ou vai ser essa de dezembro? Vai ser em janeiro. Vai ser em janeiro, fevereiro, então aguardem, né, o debate. Quero dizer que assim, é um espaço de debate. Se vocês acharem que é possível aprofundar, mudar, não concordar, a gente está aberto ao debate, ao diálogo, que é a nossa premissa fundamental. Então, muito obrigado pela presença e passar a palavra para a Juliana. Então, bom dia a todos. Sou Juliane, coordeno a Comissão de Psicologia Hospitalar desde março.
desse ano, né? E fico muito feliz e muito agradecida com a presença de todos vocês aqui nessa manhã chuvosa, né? Penso que na nossa prática, né, diária, enquanto psicólogos hospitalares, constantemente nos deparamos com situações que geram conflitos, que geram questionamentos, que envolvem a vida, né? Então, a escolha desse tema pela comissão foi uma demanda já do fórum do ano passado. Como o Bruno comentou, por 2 anos discutimos questões mais técnicas da área e os psicólogos, né, que participaram dos anos anteriores, né, nos sinalizaram a importância de a gente estar discutindo a temática da bioética, algo que é tão importante e que nos gera uma série de questões na prática diária enquanto psicólogos, né, e pensando daí na especificidade da psicologia hospitalar. Penso que é uma discussão até mesmo transdisciplinar, né, e por conta disso ampliamos nesse ano e convidamos profissionais de diversas áreas do conhecimento para estarem conosco durante o dia, para que possamos trocar, refletir, nos questionar, porque eu acho que falar de bioética é falar de questionamentos, é discutir, é conversar, é falar de reflexão. E eu espero que no dia de hoje a gente possa fazer muito isso, né? E que a gente possa sair daqui com uma visão mais ampla e até mesmo com mais questionamentos, porque eu acho que é algo infindável, né, esse tema. Eu agradeço em especial, né, ao professor Mário que está aqui conosco hoje, representando o programa de mestrado em bioética da PUC, e outros convidados do mestrado que estarão conosco aí no decorrer do dia. Claro, todos os que estão presentes, a comissão, né, que ajudou aí a gente a organizar e organizou o evento, e temos alguns membros aqui hoje, a diretoria do conselho, né, aos funcionários, enfim, todos que de alguma forma colaboraram para que a gente possa hoje estar aqui pensando sobre as questões da bioética. Então, para dar início, eu vou convidar o professor Mário, que vai fazer a nossa conferência de abertura. O professor Mário Antônio Sanches é doutor em teologia, com tese na área de bioética, fruto de pesquisa com apoio da CAPES, no Instituto Kennedy de Ética da Universidade de Georgetown, Washington. Fez pós-doutorado em bioética na Pontifícia Universidade de Comillas, Madrid, mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Paraná, especialista em bioética. É graduado em teologia e filosofia. Atualmente é o diretor do programa de pós-graduação em bioética da PUC-PR e também docente do programa de pós-graduação em teologia. É líder do grupo de pesquisa Teologia e Bioética. Atuais projetos de pesquisa: planejamento familiar no contexto da bioética, avaliação ética da reprodução assistida, bioética, ciência e espiritualidade. Área da graduação, filosofia e teologia. E a área do doutorado é teologia. Então, com a palavra com o doutor Mário. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu me sinto aqui muito superior a vocês. Não é muito com isso, sentando eu fico mais numa possibilidade de uma interação mais face a face. Uma alegria para mim estar aqui. Eu agradeço ao Bruno, que já conhecia de outros momentos, a Juliane também. E o propósito nosso de trabalho aqui nesse dia é fazer uma apresentação em bioética que eu chamaria de uma apresentação inicial. É muito difícil a gente chegar a um público especial como vocês, novo para nós, né? Oportunidade ímpar, e a gente trazer de cara alguma coisa específica que corresponda
as expectativas de todos. É muito difícil. Com o processo pedagógico, a gente tem uma dificuldade, a gente não sabe bem onde vocês estão, na verdade? A gente não sabe bem onde vocês estão para poder avançar. Então, a opção foi por algo, né, que seja amplo, introdutório, e para alguns pode ser chuva no molhado, como se diz, para outros pode ser talvez um pouco de novidade, mas como o Conselho quer discutir o tema hoje, o dia inteiro, se entendeu que é necessário um certo, a gente chamaria de nivelamento de algumas questões introdutórias, do que é bioética, como ela surgiu, para que a gente possa depois então avançar. Eu vou procurar fazer isso rapidamente, porque tenho até as 9 nesse que eu escolhi lá no programa, na verdade, 1 hora nessa fala, é isso? Desculpa, até às 10, 1 hora. Então vamos tentar fazer em 40 minutos, para que a gente deixe uns 20 minutos para a gente conversar sobre essas questões iniciais, ok? Então, um pouco essa nossa perspectiva, né, de trabalho. A origem da bioética, né, que nós vamos estudar aqui, sempre aparece a figura desse personagem, do Potter, que não é o Harry Potter. Né? O Potter sempre aparece como um personagem inicial, porque ele traz no seu livro, de 71, né, essa ideia de ponte para o futuro. A ideia de ponte ficou na bioética como inspiração, dando a entender que a bioética se torna uma área onde não é possível você trabalhar sozinho. Ou seja, há questões éticas, há questões frente às quais a bioética se debruça, de que não é possível ser respondida por uma única perspectiva. Então essa é a questão central. Novos questionamentos, novas realidades que você precisa de olhares múltiplos. Então, a ideia de ponte é que a humanidade vá conversar com a saúde, que a saúde vá conversar com o jurídico, que o jurídico vá conversar com o administrativo, que vá conversar com... Né? Então, pontes entre os conhecimentos, profissionais de diferentes áreas estabeleçam pontes para conseguir construir perspectivas diferentes e soluções mais adequadas. Então essa questão é fundamental, por isso que eu sempre gosto do Potter como inspirador, mesmo que quem vai aprofundar o estudo da bioética vai saber que Potter não é mais visto hoje como fundador da bioética, já existem outros textos mais antigos, já da década de 1930, que a palavra bioética tinha sido cunhada, já aparece em artigos antes do Potter, mas o Potter fica como esse inspirador importante para nós, nessa perspectiva de uma bioética mais ampla também, que não é uma bioética só biomédica, né, que não é fechada ao universo da biomedicina, que não é também só bioética hospitalar, que vai ser bioética, né, relacionada a questões ambientais, a questão dos animais não humanos, né? Os outros animais, como também, né, seres vivos, a vida como um todo, a ecologia. Então o Potter tem uma visão mais ampla da bioética, ele é para nós sempre uma figura bastante importante. Nos Estados Unidos, o André Halliger, fundador do Instituto Kennedy de Ética, na Universidade de Georgetown, onde eu fiz o estágio, ele é então aquele que popularizou na década de 80, 70, 80, a bioética para dentro dos hospitais. Então, se alguém for falar de uma bioética clínica, de uma bioética hospitalar, seria interessante estudar a figura desse personagem, do André Halliger, que ele traz a bioética para dentro, né, dos hospitais e elabora, né, uma reflexão nessa perspectiva. Agora, eu gostaria apenas de apresentar contextos, né? Não é definição, estamos à busca de definição de bioética, mas de contextos que fizeram surgir a bioética. Né? Contexto. Nós temos o século XX, um contexto político, né? Alterações no cenário político, uma sociedade que busca ser mais emancipada,
né, perspectivas mais emancipadoras da década de 60, 70, 80, a luta pela emancipação, para que a gente deixe de ter sociedades autoritárias que nos digam o que fazer, o que não fazer, mas que nós mesmos nós temos que achar nossos caminhos, né? É um contexto de um grande desenvolvimento das ciências da saúde. A segunda metade do século XX, nós vamos voltar a isso, é um momento de grandes desenvolvimento na ciência da saúde, e cada novo desenvolvimento coloca questões éticas novas e a dificuldade de buscar respostas para isso. E diversidade cultural. Talvez esse é um ponto que a gente vai voltar lá no final, mas certamente, para mim ainda é hoje um dos temas desafiantes da bioética, que ela seja situada, ou que o discurso de bioética possa ir além daquele panorama ocidental em que nós estamos habituados. Diversidade cultural é um desafio para todos nós. Então, dentro desses elementos, nós vamos contextualizando algumas questões. A bioética surge muito forte frente a essa questão do contexto relacionado à pesquisa. Pós-guerra, né? Pós-guerra, nós temos a percepção, a humanidade toda tem a percepção do que ocorreu, né, no regime nazista. Do que a ciência foi capaz de fazer em nome da ciência, né, no regime nazista. Então, quando vamos julgar os cientistas no julgamento de Nuremberg, ao julgamento, e eles vão ser julgados pelos que eles fizerem em nome da ciência com seus pacientes, a humanidade percebe que não existia muitas normas sobre pesquisa com seres humanos. Aí vem essa pergunta inicial, que está ali embaixo: é ético fazer pesquisa com seres humanos? E a pergunta sobre a ética, se é ético fazer pesquisa, leva a uma reflexão que eu não tenho tempo aqui de aprofundar, mas que reporta toda a problemática da eugenia, de uma visão de mundo. Nós temos que lembrar que isso explode na Inglaterra, desculpe, na Alemanha, mas isso nasce na Inglaterra. A eugenia é um movimento de Francis Galton no final do século XIX, que começa a definir que seres humanos, alguns humanos, né, poderiam ser mais aptos se eles fossem geneticamente mais adequados. Então você tem aquela lista de inaptos na sociedade, pessoas que a gente na sociedade não gostaria, né, de valorizar ou que não valoriza, e essa lista de inaptos, prostitutas, esquizofrênicos, ladrões, pobres, feios, né, uma lista enorme, que o movimento eugênico vai dizer que isso é genético. Né? Isso é genético. Isso é a ideia de Francis Galton, que aplicou para os humanos o mesmo que se aplica para os cães e os cavalos. Se eu quero um animal que corre melhor, um cão mais adaptado, mexo na genética dele. Vou fazendo cruzas e cruzas, purificando raças. Então, com humanos também a gente poderia fazer isso e cria um movimento eugênico. Esse movimento eugênico cresce nos Estados Unidos. E aqui é onde a pesquisa, né, sobre eugenia, eu tenho o meu livro Brincando de Deus, um capítulo todo sobre eugenia, quase obrigatório na discussão em bioética, porque é perceber que nos Estados Unidos essa ideia de eugenia virou regra. Então imagine vocês, se você fosse aos Estados Unidos na década de 30, ao invés de você encontrar uma unidade de saúde, você encontraria um centro eugênico, onde você entraria nesse centro eugênico, eles iriam medir né, iriam ver a cor dos teus olhos, a cor da tua pele, teu cabelo, a tua estatura, assim por diante. Você iria receber um certificado na porta de que você é eugenicamente correto, uma bênção, né, para a nação, e que gerará filhos maravilhosos.
né? E dinheiro para ter filho à vontade, né? Ou seja, era testado, medido eugenicamente. Então a ideia de eugenia, de que alguns são melhores por causa da sua constituição biológica, né? Essa ideia foi a ideia que Hitler acolheu quando Hitler esteve preso na década de 30, de 20 a 30. Ele leu os receituários eugenistas e ele não inventou isso, ele colocou em prática o que a ciência da época definia como correto. A Fundação Eugênica da Alemanha, em 1914, tinha sido fundada bem antes de Hitler. Então Hitler põe em prática. Ou seja, Hitler não pode ser visto como um maluco no cinema, ele era um atualizado. Os cientistas diziam que aquilo era o correto e ele põe em prática na Alemanha. Então, quando Hitler começa na Alemanha a esterilizar ciganos, ou esterilizar mulheres negras, ele não estava fazendo nada de novo. Os Estados Unidos já tinha feito esterilização de mulheres negras em grande quantidade, em nome da eugenia, porque os inaptos deviam não ter filhos e os aptos deviam ter bastante filhos. Assim você higienizava a sociedade. A sociedade seria higienizada, né, seria povoada pelos aptos e o número de inaptos devia diminuir. Quando Hitler faz isso, então os eugenistas americanos elogiavam Hitler, diziam que a Alemanha de fato ia alcançar o ideal eugênico da purificação da raça, higienização da nação, eram termos que se usavam na época. Aí Hitler dá um passo à frente. E esse passo à frente que Hitler deu, nenhum outro país deu, que foi eutanasiar, né? Já que esterilizar demora muito, para higienizar a nação é mais fácil, então, começar a sacrificar os inaptos. E aí nós sabemos que primeiros a serem sacrificados foram as pessoas com portadores, né? As pessoas, na verdade, hoje se fala pessoas com deficiências. Essas pessoas foram eutanasiadas, né? Depois os ciganos foram eutanasiados e no final os judeus foram eutanasiados. Então a prática da eutanásia como prática de diminuir os inaptos, e aí criavam-se na Alemanha os Lebensborn, os spas, onde aqueles que eram considerados higienicamente corretos pudessem ter filhos à vontade patrocinados pelo governo. Então, quando a Segunda Guerra termina, a humanidade toma consciência disso e percebeu que a ciência entrou nesse jogo. Aliás, a ciência promoveu isso. Era em nome da genética que essas coisas eram feitas. Quem estuda genética sabe que eugenia e genética eram sinônimos até 1940. E a genética da década de 50, do James Watson, Francis Crick, teve que dar um salto e ser chamada de nova genética, para se desvincular da genética antiga, que era a genética eugênica. Então, nesse momento, a humanidade percebe isso, que assim, em nome da ciência, eles foram longe demais. E já que iam matar, então por que não fazer experiência com eles? Então, já que vamos matar as crianças com alguma deficiência, então vamos fazer alguns experimentos com eles. Vamos inocular o vírus da sífilis e deixar sem tratamento para observar. Vamos matar um cigano congelado para ver que grau que ele morre. Vamos preencher os úteros das mulheres ciganas de concreto e estudar o resultado disso. Vamos colocar morfina nos testículos dos ciganos e ver qual o resultado. Então você vai tendo muitas experiências em nome da ciência. Então quando o juramento de Nuremberg tem que avaliar aqueles cientistas, eles percebem, puxa vida, baseado em que vamos avaliar esses cientistas? Qual o código que eles desrespeitaram? O julgamento é suspenso e se escreve um código chamado Código de Nuremberg. Eu chamo que primeiro código da bioética moderna, porque lá vai estar uma resposta a essa pergunta: é ético fazer pesquisa com seres humanos? Muitos de vocês participam em comitês de ética e pesquisa nas instituições de vocês, e até hoje essa é a pergunta que nós corremos atrás. Nessa semana teve um INSEP que reuniu no Brasil mais de 1000 pessoas para discutir ética em pesquisa no país. É um grande braço da bioética, 30%, chuta um pouco, do debate em bioética ao redor da ética em pesquisa. É ético fazer pesquisa com seres humanos? A ciência precisa
trabalhar dentro de uma perspectiva ética? E a resposta vocês sabem, né? Que já vem do Código de Nuremberg. O problema desses cientistas não é que eles fizeram pesquisa com seres humanos, mas que fizeram sem consentimento e sem análise de risco e benefício. Para consentir, tem que analisar risco e benefício, né? E aí a pessoa, depois da análise de risco e benefício, possa consentir ou não. Então, boa parte do debate da bioética surge ao redor desse limite à ciência. A ciência é ótima, é louvável, gostamos de ciência, mas ciência precisa também atuar dentro de padrões éticos. Essa é a grande questão que surge. Então, esse é o primeiro contexto forte que fez a bioética. Eu não vou continuar aqui, senão minha fala passaria a ser de ética em pesquisa. Mas todo o avanço, os grandes casos, porque fora da Segunda Guerra Mundial, ninguém percebeu que aquele Código de Nuremberg se aplicava à pesquisa comum que se realizava nos cientistas fora do contexto de guerra. E continuaram. Tem o famoso caso de Tuskegee, no Alabama, e outros tantos que continuaram, porque não perceberam que o Código de Ética, o Código de Nuremberg, se aplicava também à pesquisa científica fora do contexto de guerra. Demorou muito. Só na década de 70, com o fim do caso de Tuskegee, que nos Estados Unidos cria-se uma comissão para produzir um relatório que fosse o relatório de... Era um relatório, uma comissão que ia gerar o chamado relatório que deu origem à bioética principialista. Uma comissão que tinha que encontrar quais são os princípios éticos mínimos para a pesquisa científica. Então nós temos, só na década de 70, a ideia do Código de Nuremberg não se aplicava só a casos de guerra, mas a toda a ciência, porque os cientistas fora da situação de guerra continuaram fazendo pesquisa. Tuskegee é um caso famoso, 399 negros que foram submetidos, que tinham sífilis e foram acompanhados durante 40 anos sem nenhum tratamento, mesmo na época que a penicilina já existia. Novamente a ciência rege fazer pesquisa com seres humanos sem que eles... Então, hoje isso é claro, mas continua sendo um debate, continua sendo nossa discussão. Outro contexto, e assim nesse contexto vocês estão percebendo os espaços em que a bioética vai ocupando. Um outro contexto é o contexto clínico. Cada nova descoberta clínica, cada novo avanço da ciência, um novo questionamento ético. O caso do hemodiálise é famosa porque nos Estados Unidos, em Seattle, em 65, se cria o primeiro comitê de bioética hospitalar em função da questão da hemodiálise. Quando não havia hemodiálise, você não tinha um problema ético de como selecionar as pessoas. Agora eu preciso selecionar porque se tem 30 pessoas precisando de hemodiálise, eu posso atender 10. Antes não tinha esse problema. Agora tem. Agora eu posso atender 10. E tem 30 na fila. Qual é o critério ético para discutir quando se está diante de recursos escassos? Eis aí um assunto complexo, não é verdade? Cada nova descoberta, cada novo serviço que a ciência traz para o mundo da saúde, novamente a questão do acesso, o princípio da justiça, tão forte, que todos deveriam ter acesso, mas não é possível. Então, a vulnerabilidade, os debates, os diferentes tipos de vulnerabilidade, toda a discussão para pensar a questão, a questão do acesso. Qual o critério ético aceitável? Porque lá era a questão da hemodiálise, hoje a questão dos leitos nos hospitais, das vagas nas UTIs, dos novos aparelhos que vão surgindo, mesmo dentro das UTIs, mas que veio um aparelho novo, ainda tem 5 sucatão lá, como um médico mesmo me disse. Eu tenho um aparelho novo e 5 sucatão. Quem que eu escolho para o aparelho novo? Quem vai para os 5 sucatões que eu tenho lá? Quem vai para os sucatões tem menos chance de sobrevida do que quem vai para o aparelho novo. Como que eu escolho?
a grande dificuldade de escolha, de critérios para fazer escolhas. E aí a gente vai perceber, eu gosto de Moltmann, que uma vez ele me ajudou na reflexão, quando ele diz assim, que o profissional de saúde tem que decidir. Bioética é prática, você não pode deixar de decidir. Né? Tem 12 pessoas que precisam e tem uma disponibilidade para atender um só, você não decide e deixa os dois morrer? Não, você tem que decidir. Tem que decidir. Né? E aí decide não mais buscar o certo ou errado. E aí a bioética larga, deixa para trás a ideia de que é possível a resposta certa. Essa é uma coisa importante para o bioeticista, para quem está trabalhando com bioética. O certo, às vezes, não é possível. Se eu estiver diante da resposta certa, eu não tenho um conflito ético. Eu sei o que é certo, não há conflito. Então eu faço o certo, ninguém vai fazer errado, alguém vai fazer errado, não. Se eu sei o que é certo, não há conflito. O problema é quando as duas coisas são certas. Eu tenho que atender um idoso e tenho que atender um jovem. As duas coisas são certas. Os dois têm direito. E eu tenho que optar. Então eu vou buscar a melhor resposta para aquela situação. Não é mais o certo, mas é a melhor resposta. A mais próxima daquilo que eu gostaria. Então você tem que fazer uma análise complexa. E esse autor, o Moltmann, dizia: o profissional só tem que decidir e ir triste para casa. Essa foi uma coisa importante. Eu decido e vou triste para casa. Eu não vou feliz. Eu não vou racionalizando rápido. Escolhi o idoso porque, afinal de contas, ele tem mais vida, né, mais experiência, e o jovem vale menos. Não posso fazer raciocínio rápido. Ou o contrário, optei pelo jovem, não posso fazer raciocínio rápido. Nesse contexto, nessa situação, eu decidi por isso, por causa disso e disso, e sei que vou triste para casa porque um foi beneficiado e alguém foi prejudicado. Às vezes a gente vai triste para casa, e muitas vezes. Eu fiz um exercício bioético quando voltei no segundo turno. Voltei e fui triste para casa. Porque qualquer um dos votos, a gente estava triste, porque você não tinha uma opção. Você vota, analisando para cá, não vai nesse. Mas é um exercício bioético porque você não está optando por uma coisa feliz. Você vota e vai triste para casa. Aqui, às vezes, o profissional de saúde decide, porque tem que decidir, não poder ficar em cima do muro, mas vai triste para casa porque realmente você não tem a ótima solução, você tem a melhor solução possível, dentro desse contexto, dentro da minha avaliação. Então, critérios éticos para decidir são critérios que a gente percebeu hoje que algumas coisas são importantes. Eu tenho que ter coragem de explicitar o critério. Isso é importante. Eu tenho coragem de colocar na parede o critério, porque é ética. Eu estava numa conferência e o conferencista do lado, coordenador de uma UTI, disse que na UTI ele opta sempre pelos pacientes menos graves. Porque a ética dele é uma ética utilitarista, se ele opta pelos menos graves, no final do mês ele salvou mais gente. Faz cálculo e mostra que salvou mais gente. É ético esse critério? É ético. Ele teve coragem de colocar. Os critérios que você tem coragem de explicitar, e você segue sempre aquilo ali, é ético. É um critério bioético. Tem coragem de colocar na parede. Alguém não concorda? Derrube, teoricamente. Argumente, questione, mostre que esse critério não funciona. Um outro diz: não, na minha UTI, na minha unidade de saúde, eu vou optar por sempre o paciente mais grave. Nós latino-americanos gostamos de cuidar do paciente mais grave, aquele que mais necessita. É um critério ético. Argumente que esse não é um critério aceitável. Tem que debater, tem que justificar esse critério. Então, quando a gente coloca em público, a gente argumenta, a gente justifica. Então, só porque não tem um critério ideal. Não tem um certo e o errado. Você tem a melhor resposta acima de algum. Agora, existem sim alguns critérios não éticos. Quando alguém pulou, num caso paranaense, já de alguns anos atrás, o paciente lá do transplante de rim, do número 1, foi o número 69, pulou na frente de 68 pessoas. Aí ele falou: não, foi um critério técnico. Nossa,
né? Não se sustenta. Aí foram ver que o critério era um valor que tinha entrado na conta do médico. Então os critérios que não são éticos não são confessáveis. Você não tem coragem de colocar. Eu optei por esse paciente porque o prefeito me ligou e disse que esse paciente é amigo do amigo do amigo do amigo do prefeito. Tá? Nós vivemos numa monarquia, vocês sabem disso, onde ser cidadão não importa, o que importa é ser amigo do rei. E como então nós hoje elegemos um rei a cada 4 anos, essa é a nossa diferença, né? Que nós elegemos um rei a cada 4 anos e quem é amigo do amigo do amigo do amigo do rei tem benefícios e quem é cidadão nem sempre tem. Essa mentalidade maluca que nós temos ainda entre nós, que a gente não se tornou ainda uma república onde você é cidadão e não amigo do rei. A gente não conseguiu dar esse passo ainda. Nós gostamos de monarquia e você ainda tem influências desse tipo. Profissionais de saúde que tem que decidir porque o diretor do hospital disse que esse que tem que passar na frente porque o deputado ligou para o diretor do hospital, porque alguém ligou para o deputado, e vai essa corrente de influências. Alguém tem coragem de dizer, explicitar que esse é um argumento? Olha, por que eu escolhi esse jovem e não esse idoso? Alguém tem coragem de dizer que recebeu o telefonema de um deputado? Tem coragem? Não tem. Então esse não é um critério ético. Os critérios que eu não tenho coragem de explicitar não são aceitáveis. Então, colocar na parede. A prova dos 9 dos critérios de bioética é a transparência. Eu tenho coragem de colocar na parede. Publicar. Aliás, um comitê de bioética, que lentamente nós vamos criando nas nossas unidades de saúde, depois que ele debate, discute, nesse caso temos que tomar a seguinte decisão. Pá, chegou na decisão, aí vem uma resposta. O comitê tem coragem de colocar a decisão, publicar a decisão no boletim do hospital, da unidade de saúde, dizendo que se chegou a essa decisão por causa disso, disso e disso. É publicável a decisão do comitê de bioética? Não dá para publicar isso aqui. Ah, não dá? Então tem que repensar. Tem que ter a decisão tem que ser publicável. Se ela não for publicável, ela não é de uma ética secular, de uma ética secular, que eu quero dizer, de uma ética que respeita a diversidade de opiniões. Secular não é antirreligiosa, né? Porque a religião é parte da secularidade. É uma das possibilidades de se pensar a vida, a perspectiva religiosa também. Então ela entra, né? Uma bioética da diversidade, que respeita a diversidade, ela precisa ter transparência. Então, essa questão dos famosos critérios, o contexto clínico que avançou, não preciso me alongar nesse aspecto, né? Até porque já estou me alongando aqui, mas transplante de órgãos, né? Todas essas questões que trazem critérios, a busca de critérios. E tem toda uma bioética clínica que vai se debruçar sobre isso, gente que vai estudar isso, né? Processos, como fazer isso de maneira humanizada. Eu ia falar só 40 minutos, então vou ter que acelerar aqui, para a gente abrir um pouco de espaço. Alterações das relações. O século XX assistiu às novas, né, profissões no contexto das unidades de saúde. E aí vocês estão, estou falando aqui, né, onde vocês têm mais autoridade para falar do que eu. Vocês são parte dessas novas comissões das unidades de saúde. Não é verdade? Então, além dos tradicionais médicos, enfermeiro, odontólogo, farmacêutico, você tem outras profissões. Psicologia, fonoaudiologia, nutrição, né? E assim vai. É fácil? Né? As relações se tornam complexas. E talvez uma das novidades aí que nós estamos vivendo é perceber que o profissional terá que crescer, aprender a atuar no contexto, né, ao lado a lado com outras profissões. Faz-se a crítica muito grande de que o ensino, né, cada um se forma separadamente, depois tem que trabalhar junto, tem que se formar junto se quiser trabalhar junto. Então, há um questionamento de como os currículos escolares, né, das faculdades
O profissional não interage lá na faculdade e depois tem que interagir. Aí o linguajar é diferente. Aqui, né, provavelmente não tem fisioterapeuta aqui, mas me assusta toda vez que eu vejo um fisioterapeuta falar. É muito, muito técnico. O cara foi dar uma olhada na minha mão, falou 15 termos técnicos que eu falei, por favor, me explique cada um deles, não consegui entender. É muito técnico. O que é um beabá para eles, o outro profissional está boiando. E usa-se o linguajar como relações de poder. Está vendo? Você não sequer está entendendo o que eu estou falando, como que você quer opinar. Então usa os termos técnicos como relações de poder. Não é verdade? O desafio da interdisciplinariedade, nosso mestrado em bioética é mestrado interdisciplinar, e os nossos alunos apanham, porque esses dias uma aluna de sociologia desistiu do mestrado, é muita saúde para o meu gosto. Aí vem uma outra da saúde, é muita filosofia para o meu gosto. É assim. Se você não tiver coragem de atravessar a ponte, a bioética não é o teu espaço. Tem que ter coragem de atravessar a ponte, tem que ter coragem de se aproximar do outro lado. Então a bioética não tem dono, a saúde vai para o mundo da filosofia, a filosofia vem para o mundo da saúde, o direito. Então as relações são complexas dentro do hospital. As equipes multiprofissionais são complexas dentro das unidades de saúde. E quantas vezes a gente ouve, então, né, até coloquei ali um caso mais dramático que aconteceu nos últimos anos, do ato médico, um sim para cá e um não para lá, um debate por causa da dificuldade de como que nós vamos atuar juntos. E uma coisa que é óbvia para todos, é possível não fazer assim? É possível tratar de um paciente sem a perspectiva interdisciplinar? É possível? É possível que o médico decida sem que o psicólogo acompanhe? É possível que o psicólogo trabalhe sem que o médico saiba o que ele está fazendo? Sabe que é possível? Não é possível. Se o nosso paciente precisa de que esses profissionais conversem. Precisa. É o bem do paciente que está em jogo. Beneficência, né? É em nome do bem do paciente é que esse trabalho é feito. Não é um mero, né, uma questão teórica. É o bem do paciente que está em jogo. Não tem como não trabalharmos juntos. Mas quão difícil é trabalhar juntos. E principalmente por causa das relações de poder, né, que ocorrem entre profissionais de saúde. E além do mais, aí depois você também tem a questão do próprio, nas relações, e o bem-estar do paciente, e a autonomia do paciente. Né? Aquela perspectiva hierárquica do passado, eu decido, né, eu sou o médico profissional de saúde, sabe, o paciente não sabe, e fica bem paciente. Né? Hoje o paciente é impaciente. O paciente é autônomo, ele quer também tomar decisões, ele vai dizer isso eu não quero, isso eu não aceito. Não é assim? Nós somos assim. Um dia um médico disse que eu tinha uma síndrome vasovagal, eu fui estudar uma semana inteira, enquanto não descobri que vasovagal não significava nada, eu não fiquei sossegado. Mas eu tinha que saber o que era isso. Não é assim? O paciente não é mais paciente, ele é impaciente, ele corre atrás, ele não chega de mãos vazias mais no consultório, ele chega com informações, às vezes até excessiva. Às vezes já chega, doutor, eu quero aquele remédio que, né, foi anunciado no Fantástico ontem. Né? Já chega, né, dando a receita. E o profissional de saúde vai ter que saber trabalhar com isso. Conflitos, porque nós tínhamos uma postura de poder e hoje a horizontalização das relações também do profissional paciente. Então, esse mundo, né, é um mundo que a bioética vai atuar porque vai precisar humanização, hospitalar, as comissões de humanização, comissões multidisciplinares, multiprofissionais, conforme o contexto, toda essa variedade de questões. Eu vou me alongar aqui, vou passar mais rápido para não me alongar, não vou me deter a isso, avanço na biologia, tem toda uma outra área da bioética que vai discutir a questão técnica do DNA recombinante, quando os transgênicos eram possíveis. Até 1973 a gente sabia que as espécies não se misturavam
que a castanha não casava com tomate. Em 73, por causa da técnica do DNA recombinante, a gente sabe que dá para fazer um castanhate, né? Um castanha com tomate. Mas começa a ser possível isso. A gente viu aquelas tartarugas, aquelas algas marinhas fluorescentes sendo retiradas e colocadas em ratos e produzindo ratinhos fluorescentes. Que maravilha, a vida do rato ficou mais fácil, caça à noite com facilidade, ratinhos fluorescentes. A ciência usa, né, quem faz pesquisa em biotecnologia usa esses ratinhos fluorescentes em grande quantidade. E assim vai. Toda a problemática dos transgênicos, que até hoje estamos debatendo, discutindo, por que uma questão de bioética? Novamente, porque não é possível você ter alguém respondendo a questão de transgênico sozinho. É um problema de biólogo, é um problema do político, é o Requião que tem que decidir, né? Requião brigava muito contra transgênicos, mas tem direito de entrar. O político tem direito de entrar na questão, o geneticista, o ecologista, o usuário. Não é mais uma resposta para uma profissão só. Transgênico é o tipo do problema. Ninguém pode dizer que eu vou seguir o que os ecologistas decidem, mas não posso seguir sem que os ecologistas participem da conversa, porque eles têm suas razões. Então essa necessidade, vou passar rápido para os avanços da genética. Aqui até pensei em poder me alongar um pouco, mas já não vou me alongar por causa do tema. Mas o reducionismo genético, um tema tão importante, tá? Quando a gente pensa que, sabe, o nosso comportamento está definido pelos genes. Para vocês psicólogos, isso é um prato cheio. Eu selecionei isso aqui para estudar um pouco mais. Tem um livro chamado Are We Hardwired? Somos nós, né, computadorizados, hardwired, quer dizer, já definidos pelos nossos genes que definem nosso comportamento. Será que dá para dizer que tem um gene disso, gene daqui? Será que dá para dizer que tem um gene da homossexualidade, gene da violência, gene da infidelidade? Bill Clinton, quando brincava com a Monica Lewinsky, naquela época, apareceu, né, na capa da revista Times, Bill Clinton tem um gene da infidelidade. Né? Psicologia evolutiva, sociobiologia, com muitos adeptos no campo da psicologia, né? Há muitos psicólogos que gostam da sociobiologia. Então essa possibilidade de reducionismo na compreensão do ser humano, esse é um tema que a gente poderia voltar, se vocês quiserem, né? Para que a gente possa abrir espaço para o debate, mas extremamente importante. Veja bem o que está em jogo aqui. O avanço da ciência coloca em questão quem somos nós. Quem somos nós? Que importância isso tem para a ética? Total. Porque se eu sou, né, hardware, quer dizer, se eu sou ditado pelos meus genes, então eu não tenho culpa, né, pela altura que eu tenho, não tenho responsabilidade. Então, se eu sou homossexual porque geneticamente é uma questão genética, se eu sou violento porque é uma questão genética, se eu sou infiel porque é uma questão genética, a questão da avaliação ética foi por lixo. Se vamos levar isso ao extremo. O outro extremo é, não, gene, meio, não influencia em nada. O ser humano é totalmente livre. Será? Será que o ser humano é totalmente livre? Então, num resumo, se nós não aceitamos os reducionismos deterministas, não podemos ser ingênuos e imaginar que o ser humano é um tábula rasa. Nós não somos condicionados, e os nossos condicionamentos, sim, condicionamentos biológicos, condicionamentos do meio, culturais, condicionamentos afetivos, acondicionamentos. Então, a necessidade de ficar num meio termo, onde você tem condicionamentos que você tem que estudar, mas sem cair nos determinismos reducionistas, de que uma área só define tudo. Percebe? Debate complexo, que esse é um campo cheio para psicólogos, na verdade. Vocês estão entrando na arena de vocês, mas que a mim me apaixona muito, porque ela tem que definir quem somos nós. A confusão entre biologia e genética aqui é uma coisa assustadora. Eu vi uma médica fotografando o cérebro de um psicopata, que é diferente do cérebro dos outros, menos psicopata, né? Então, e aí ele
Ela dizia, tá vendo? É biológico. Eu falei, doutora, a senhora tem razão, é biológico, dá para ver. O que a senhora quer dizer com isso? Que é inato? Que é genético? Né? Percebe a diferença de biologia e genética? Há grandes dificuldades, às vezes joga o biológico como inato. Não, aquilo ali foi construído. É biológico hoje, aos 45 anos, mas não nasceu assim, foi construído. Igual eu uso o exemplo daqueles caras que têm músculos fortes, né? Ele construiu aos 40, aos 30 anos aquela musculatura toda, mas não nasceu, não é genético, é biológico. Hoje eu fotografo e vejo que é diferente, mas nasceu assim ou foi construído assim? Então, debates complexos, porque a gente joga que o biológico é inato, confunde as coisas e aí a gente tem situações bastante complexas. Então são temas aí difíceis, né? Mas você tem que ter essa multiplicidade de olhares, senão a gente vai rapidamente para uma sociobiologia extremista, determinista, ou vai também para uma visão ingênua, fantástica do ser humano que não é marcado pelo meio e assim por diante. Eu já vou parar de falar, acho que esse aqui nós vamos retomar essa discussão, desafios, né, culturais. O desafio cultural para mim é hoje a grande questão. Eu tenho uma foto lá em cima lá não aparece muito, uma Luli, que eu tirei essa foto lá no Timor-Leste. A Casa Sagrada dos Timorenses. Uma ilha pequena, 1.200.000 habitantes, que eu vou a cada ano para lá, porque eu gosto do impacto, do diferente, do cultural, perceber. E aí a gente percebe que, puxa vida, aquele que tem uma outra racionalidade nós chamamos de irracionais. Aquilo que tem uma outra lógica nós chamamos de ilógico. E nos consideramos como superiores e os outros primitivos. Como que a gente não conseguiu incorporar o linguajar da antropologia? Que somos apenas diferentes. E às vezes essas diferenças são fortes, gente, grandes. Só vou citar esse exemplo que me assustou, até eu contei em alguns grupos, que a gente partilha as experiências. No último dia trabalhando bioética, o aluno de filosofia me perguntou: se eu matar o avô, porque o avô está vivendo muito e o fato dele viver muito provoca morte nos netos, é aceitável? A minha pergunta, que eu fiquei uns 10 minutos trabalhando em cima da pergunta dele para entender, porque eu já tinha vivido na África 3 anos, sabia que matar tem muitos modos, né? Às vezes o Baxianga na África diz: você está morto em 3 dias, a pessoa morre, só o Baxianga, o feiticeiro do grupo, apontando que você vai estar morto, a pessoa morre. Eu presenciei essas situações, então já tinha visto o chefe da tribo apontar para mim e para minha esposa: para vocês estarão mortos em 3 dias. Aí eu fiquei preocupado, falei: como é que se mata aqui na África? Dando tiro, envenenando, né? Fazendo, não, mata via Baxianga, via feiticeiro. Então vou ter vida longa, né? Mas os nativos estavam muito preocupados. Aí eu falei, mas... Eu só coloquei na cabeça deles uma indagação: o Baxianga não tem força sobre o estrangeiro, não mata Basungo, que é o estrangeiro, só mata a Babemba, que é o povo local. A dúvida ficou e eles ficaram assistindo, né, para ver se era real. Mas então essa pergunta no Timor, que como se mata? Aí eu perguntei, mas como mata aqui? Não, aqui mata com um pauzinho na cabeça, pum, né, do robô. O robô está vivendo demais, a gente mata porque ele está causando doença ao neto. Você percebe uma pergunta dessa que não é possível para nós, não é verdade? Alguém faria uma pergunta dessa na nossa cultura? Não é uma pergunta que nem sequer é possível para mim. Desculpe, meu amigo, teria que ficar 3 anos aqui para me entender a pergunta. Que não é possível uma pergunta dessa: se eu posso matar o vovô porque o vovô, vivendo muito, tira a vida dos netos. Não é uma pergunta que cabe na nossa cabeça, cabe? Então eu tenho que não dar uma resposta fácil. Falar: meu amigo, desculpe, eu não vou dar resposta para isso aí, eu teria que entender a pergunta. Eu não estou entendendo a pergunta. Certamente não estou entendendo a pergunta. Principalmente depois que eu tinha visto que alguém falar que o meu filhinho está doente porque meu avô está provocando doença. Eu perguntei: mas conversa com o teu avô então para saber. Não, meu avô morreu há 10 anos.
O avô que morreu há 10 anos ainda está causando doença ao neto. Aí eu percebi que fantasma é um conceito diferente. Eu estava numa pousada, alguém via o fantasma passar toda a noite na janela. Eu nunca via, mas eles viam. Fantasma para eles era a mesma coisa que para mim. Aí eu vou observar o cotidiano deles, percebo que eles crescem brincando em cima do túmulo dos antepassados. Alguém morreu, o vovô morreu e enterra a 5 metros da porta da cozinha. É no pátio da casa que se enterra o vovô. E tem a lápide e as crianças crescem em cima da lápide dos avós, brincando com os avós, conversando com os avós todos os dias. Então o fantasma na cabeça deles é algo diferente da minha, não é verdade? Então essa dificuldade cultural. São perguntas diferentes, percepções diferentes, e é muito fácil fazer julgamento daqui para lá. São primitivos, ilógicos, irracionais, não sei o quê. E sendo que apenas são diferentes. Tem outra maneira. Eu tenho que me debruçar sobre isso. Então pode ser que algumas das nossas respostas não atinjam, ou não sejam adequadas. Desculpe, eu tenho que atropelar um pouco as coisas, mas a ideia era dar uma ideia geral, para que a gente pudesse perceber um pouco essa problemática da bioética muito ampla. Certamente eu fiz um recorte, colocando assim alguns contextos que fizeram a bioética surgir, mais do que dar resposta ao que é bioética. Eu falei dos princípios, que os princípios da bioética é apenas uma das escolas de bioética. Tem outras escolas que criticam esses princípios, famosos, beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, é um dos princípios. Outras escolas têm outros princípios, fazem outras críticas, mas enfim, vamos abrir alguma interação, questionamento. Bom dia, Meu nome é Cecília, sou psicóloga, trabalho há um tempo dentro do contexto hospitalar, tenho outras experiências também dentro do contexto jurídico. E aí eu gostaria de perguntar para o senhor algo que causou bastante polêmica recentemente nas mídias, a respeito daquela americana que teve o suicídio assistido nos Estados Unidos, e se levantou muito o questionamento do que seria uma boa morte. Isso é uma experiência, na verdade, que a gente passa cotidianamente quando a gente trabalha com pacientes terminais, a respeito desse dilema, o que é prolongar uma morte, o que é a concepção de vida e a concepção de morte. E nesse caso, a opção dessa moça, que ela inclusive transmitiu isso, via internet, foi de ter uma boa morte, uma morte com dignidade, porque a doença estava levando inclusive a personalidade dela. A gente sabe, quem já teve experiência de passar pela assistência de um paciente que tem um astrocitoma como ela, que você tem uma falência, inclusive, das questões cognitivas, a pessoa tem, de fato, uma despersonalização nos últimos dias da sua vida. Mas como é que o senhor percebe isso? O que seria essa concepção de boa morte? Hoje, se você tiver todo o aparelho tecnológico disponível para a saúde, essa pessoa pode se prolongar por 15 anos. Então, o que é importante aqui é que cai por terra aquele paradigma antigo. Eu estou diante de um paciente, eu faço tudo. Porque no passado, o que era o tudo? O tudo era pouco. O tudo era pouco. Então, eu estou diante de um paciente, o que eu faço? O profissional de saúde tem que fazer tudo. Ponto. Não vale mais. O profissional de saúde tem que fazer o que for, consenso, dialogado, o que for para o bem realmente do paciente, se é cuidados ordinários ou extraordinários. Tem que fazer distinções. E aí entra num debate complexo que a bioética, principalmente brasileira, não sei se não vai entrar numa das mesas redondas de hoje, a bioética brasileira optou por distinguir eutanásia, distanásia, ortotanásia, bistanásia, cacotanásia, todo mundo na Ásia. Até eu brinquei, porque quando eu estive no Timor, sempre brinco com eutanásia, quando eu estava no Timor dando aula de bioética, agora sim, estou na Ásia. Mas essas distinções complexas, porque se percebeu que é necessário, a bioética espanhola não gosta mais dessas distinções.
porque ela não ajuda muito. Se você falar com um jornalista que você vai praticar uma ortotanásia, o jornalista já vai dizer que você matou o cara. Não entende os termos, a dificuldade. A bioética tem que se aproximar dos termos, mas ao mesmo tempo tem que saber usar. Então hoje para nós é muito claro que é aceitável renúncia, né, o limitar esforços terapêuticos é aceitável. Você tem, os termos são complexos. É aceitável renunciar a cuidados extraordinários ou a renunciar a esforços terapêuticos? Sim, quando o paciente renuncia. Mas aí estamos falando de renunciar. É aceitável limitar esforços terapêuticos? Aí já não é mais o paciente que decide, é a equipe médica junto com a família. É aceitável limitar. Limitar é não iniciar um esforço terapêutico que seja visto como que não tem um prognóstico positivo. Então vou limitar esforços terapêuticos quando estou diante de esforços inócuos, ou desproporcionais, ou extraordinários. São termos que se utilizam. Eu posso limitar, é um consenso na bioética brasileira de que é aceitável limitar quando há essa avaliação da equipe de profissionais de saúde junto com a família, fala, não vamos mais iniciar, tá? Então limita. Agora, é aceitável interromper a palavra, então cuidado, viu, que eu usei verbo, renunciar é aceitável, limitar se há consenso sim, e interromper. Interromper isso, né, algumas terapias que já se iniciou. Então abre um debate enorme. Se você estiver na Espanha, eles vão dizer sim. Se você estiver no Brasil, não. E aí você tem... Então as percepções, os valores culturais entram em jogo, as percepções culturais, os direitos do paciente. E entra em jogo também questões práticas. Na Holanda, onde a eutanásia é praticada, é legalizada, já tem trabalhos de bioética mostrando que 60% dos casos em que a eutanásia foi praticada, não se seguiu 100% o protocolo. Né? Porque você teria que ter um psicólogo acompanhando, ver se essa autonomia não é autonomia viciada. Vocês sabem muito bem do que estou falando. É muitas maneiras, né? Eu estou desesperado, sentindo dor, me matem. Dá um remédio, cura, alivia, quer morrer? Não quero mais. Né? Aí o meu filho chega lá e diz, mas desgraça, olha o tropeiro que a minha vida é para ter que cuidar da senhora, e desgraça, né? Faz tudo isso aí. Aí você, o psicólogo, chega lá e fala, eu quero morrer. Então, mesmo sem existir uma eutanásia, nós já temos profissionais que aceleram o processo de morte. Não é verdade? Né, quase que interrompendo cuidados que seriam vistos como ordinários, que são cuidados paliativos, que é a manutenção, né, que não são extraordinários, mas que se você inicia o oxigênio, ele passa a ser um cuidado que não pode ser interrompido. Então, a dificuldade de entrar nesse debate. Né? Então, é um tema complexíssimo. Né? E aí a gente tem, no mundo da bioética, uma discussão sobre o Conselho Federal de Medicina, que fala da manifestação antecipada da vontade, que é uma coisa importante, porque o paciente sempre deixava para a família, mas o que o paciente pensa? Não? E o debate, quando o Conselho simplesmente colocou uma resolução sobre manifestação antecipada da vontade, eu já vi gente, agora o médico tem permissão para matar. Nossa, as pessoas distantes do debate, todo mundo estava aplaudindo aquilo, e profissionais, gente da sociedade, políticos, religiosos, longe do contexto, vociferando contra avanços razoáveis. Então, né? Mas eu certamente vou ser alguém que incomodarei na vida. Não vou querer alguns cuidados extraordinários, não. Tenho direito a morrer com um pouco de... Não quero ficar entubado, 12 anos, não vou ter. E os caras passando na frente, esse velho não morreu ainda. Quero morrer com um pouco mais de dignidade. Né? Mas vou cuidar para que não me levem para o UTI.
Eu não quero transferir aos intensivistas a decisão. Porque se você coloca os intensivistas a decisão, o que o intensivista sabe fazer? Né? Terapias invasivas. Ele tem que colocar para a família e a gente tem que conversar hoje. Tem que conversar hoje na família. Porque eu elaboro a resposta antes de chegar na porta da UTI, porque fazer debate direto em porta de UTI não dá. O processo tem que ser elaborado antes. Eu tenho que conversar isso com meus filhos e com a minha sogra. Né? Ela está lá no meu sogro, no final da vida. Esse debate tem que ocorrer em casa. Quanto a gente conversa com o sogro e a sogra, como é que você quer? Como é que você não quer? E é interessante. A gente percebe algumas coisas muito boas. É mais fácil conversar com o sogro e a sogra do que com o meu filho, na época ele tinha 18 anos, né, quando nós estávamos conversando sobre isso, ele ficava horrorizado. Ele tem medo da morte de 18. A minha sogra com os seus 76 não tem. E aí a gente descobre que as pessoas que amadurecem na vida, amadurecem para a morte. Vem a morte com muito mais tranquilidade. Quem tem medo da morte é quem está começando a viver, mas quem já viveu bastante vai amadurecendo tranquilamente. Você pode conversar numa boa. Aliás, na família da minha esposa, como ela também trabalha com bioética, né, mas discute bioética também, a gente percebe que isso é possível ser praticado. O irmão dela, com 46 anos, com câncer, e eu não estava mais naquele momento, o médico falou, só hemodiálise. Mas hemodiálise não cura. Aí minha esposa perguntou para o irmão dela, você quer hemodiálise? Ele disse, você decide? E ela me comunicando por Skype comigo, ele falou para mim decidir. Eu falei, ele tomou a decisão. Ele sabe o que você pensa. Se ele quisesse, ele teria batido na mesa, eu quero hemodiálise a qualquer preço. Ela reuniu a mãe do moribundo, mãe dela, o irmão, a cunhada, os filhos do moribundo, e decidiu que a hemodiálise não era mais recomendada. Não adiantaria sofrer mais de 2 semanas. Renuncia. Mas o debate tinha sido feito antes. Aí é possível, no momento do conflito, você tomar decisões. Essa é a questão da educação em bioética. Porque se o debate não for feito antes, na porta da UTI é muito difícil debater essas coisas. E aí ficamos dizendo que o profissional de saúde tomou... Não, você levou para a UTI e não quer que o intensivista atue. Você leva alguém para a UTI, pede para o intensivista, pare para a gente debater. Espera aí, debate lá no quarto, vem para cá e vai fazer, não vai? Então, o local certo para essa discussão, a pergunta dela abre todo o universo da bioética para a discussão. Então. Na verdade, acho que qualquer questão levantada abre para debates por muitos e muitos mestrados e doutorados na área, né? Tem 2 pessoas que levantaram a mão antes, eu vou abrir para fazerem as perguntas na sequência, para o professor poder responder, porque na verdade nós estamos no nosso horário de iniciar a mesa, né? 10 horas, esse relógio que aí está não foi atualizado para o horário de verão, né? Então são 10 horas. Então a gente vai colocar as questões, se der para o professor responder de uma forma mais sucinta, ok, senão fica a pergunta no ar para a gente colocar na sequência da discussão do dia, porque tem uma mesa agora, inclusive o professor vai fazer parte, né, em relação ao início da vida, e a gente também vai ter uma mesa sobre terminalidade, né? Então é impossível a gente não ter N questões aí. Então a Dani vai fazer uma pergunta e a colega aqui na sequência. Bom dia, professora, eu sou a Daniela do Pequeno Príncipe. A minha questão, ela envolve os aspectos práticos mesmo, do nosso trabalho, psicólogos dentro do contexto hospitalar. E, ouvindo a sua fala, eu penso que ela envolve todos os aspectos, ou muitos dos quais o professor falou. No sentido, assim, de que nós nos deparamos com diferentes formações, né, com as questões do poder, com as questões da interlocução entre multiprofissionais, multiprofissões, e também uma visão de paciente que cada um tem. Embora eu penso que nós já avançamos bastante, especialmente no Pequeno Príncipe, nós temos uma boa relação multiprofissional, eu ainda observo em muitas situações que, especialmente os médicos, não todos também, mas muitos, se
colocam acima de todas as outras profissões, tendo o paciente como ele é dono do paciente, ele toma as decisões. Se algum outro profissional, dentre eles nós vamos questionar, eu sou o médico, trabalham em equipe e não em equipe, enfim, situações dessa ordem. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, no sentido de estratégias que os demais profissionais todos pudessem utilizar para que a gente possa ampliar esse olhar, lançar um novo olhar, especialmente para o corpo médico, até porque mudou muito, mas ainda o hospital é um lugar médico, né? Bom dia, meu nome é Cleide, eu sou de São Luís do Maranhão, né? E por coincidência, eu estou aqui, né? Bom, no início, o senhor fez uma abordagem muito pertinente que é com relação à questão ética. Eu sou auditora de serviço de saúde em São Luís do Maranhão. Eu sou psicóloga, sou assistente social também. E eu sofro muito com essa questão de poder. Hoje nós temos uma central de regulação de leitos em São Luís do Maranhão. Antes nós não tínhamos. E nossos políticos não precisavam do nosso serviço de saúde, no caso o público. Hoje, como já existe essa central de regulação, que é, por sinal, muito bem estruturada, então nossos políticos usufruem dos serviços. E eu paro numa questão ética. Foi determinado que João, Maria e Pedro precisam dos leitos. Então, nós fazemos todo aquele trabalho do protocolo, etc, etc. O leito é para João, Maria e Pedro. Mas quando eu vou auditar o serviço, eu não encontro João, Maria e Pedro. Eu encontro o deputado X, a mãe do deputado Y e a filha do prefeito Z. E quando eu chego para conversar com os colegas, do qual foi determinado que seria João, Pedro e Maria, Pedro, Maria e João, eles estão extremamente tristes, principalmente os psicólogos. Eles se sentem frustrados, eles se sentem ofuscados, oprimidos, e perguntam: o que é que nós estamos fazendo aqui? Então vem a minha pergunta: essa relação de poder, ela está intrinsecamente ligada a essa questão ética? Tem um autor, Bouy-Durand, né, que as duas perguntas vão na mesma direção. Bouy-Durand diz assim que você não conseguirá discutir muito bioética, né, adequadamente bioética, enquanto não colocar a força do mercado e a força da política no meio. Né? Ou seja, as questões de poder. Então, o debate de bioética vai ter que passar por essa discussão das relações de poder. E não tenho aqui condições de desenvolver o tema, e vou respeitar a questão do horário. Apenas diria que a estratégia, como alguém solicitou, a estratégia seria nós incentivarmos conscientemente a criação dos comitês de bioética dentro das unidades de saúde. Por quê? Porque os comitês de bioética seria esse espaço institucional onde as decisões seriam tomadas. Perguntar por que os comitês de bioética não existem ainda em nossas unidades, demoraria muito tempo para responder. Mas eu acho que algumas coisas, né, a gente percebe. Os comitês não existem porque há dificuldade, né, de reconhecer que essa questão do poder tem que ser democratizada, de que as tomadas de decisões em bioéticas têm que ser publicizadas, transparentes. Essas duas questões são questões culturais. Né? E há um certo despreparo e há também equívocos de compreensão do que seria um comitê. Comitê que entra como um comitê de revisão de prontuários, revisão de casos do passado, e as pessoas têm medo. Tem medo de olhar que o comitê começa a revisar casos e levantar. Então, um comitê de bioética teria que aprender a não entrar revisando o passado. Mas teria que ter coragem de falar: daqui para frente
qual que é o procedimento adequado. Se um comitê tivesse essa postura de não caça as bruxas, mas tivesse, vamos discutir parâmetros, deixa para a auditoria fazer o serviço de caça às bruxas, quer dizer, são setores diferentes, acho que é necessário, não estou dizendo que não é necessário, só não seria função do comitê ficar olhando para trás, porque senão ele entra num processo difícil. Politicamente, você não teria o apoio dentro de uma instituição de criar um comitê de bioética se ele fosse ficar revisando casos e levantando quem se equivocou no passado. Fica muito difícil, né? Mas se o comitê entrasse com a perspectiva, o que nós podemos fazer para frente? Aí a gente, né, teria alguma maneira de colocar esses profissionais à mesa e discutir. E aí, né, eu vou parar por aí, senão eu tinha. Mas são questões pertinentes, extremamente interessantes, que precisariam ser aprofundadas. Né? Obrigado. Bom dia a todos. Então, para dar continuidade à nossa defesa de me apresentar, eu sou Giovana, eu sou psicóloga do Hospital do Trabalhador e também sou membro da Comissão de Psicologia Hospitalar aqui do CRP. Então, para dar continuidade à nossa mesa, né, que essa, né, a gente vai discutir, então, bioética e questões do início da vida. Né? A gente pensou esse fórum, para estar pensando nesses vários momentos em... Estão me ouvindo bem agora? Acho que melhorou, né? Então, assim, essa mesa vai ser sobre bioéticas e questões de início da vida. E, então, eu vou chamar para compor a mesa novamente, então, o professor Dr. Mário Antônio Sanches. Né, acho que não é necessário apresentá-lo novamente, né, em função aí de já ter sido apresentado no início da conferência. E também o psicólogo André Gugelmin Valente. Né, o André ele possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, em 2009. Atualmente ele é pós-graduando do Programa de Saúde da Mulher, no Programa de Residência Multiprofissional em Assistência Hospitalar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Ele realiza atendimentos embasados na teoria do psicodrama, das enfermarias e ambulatório do hospital, com foco em gestação de risco e vítimas de violência sexual. Então, assim, inicialmente então, o professor Mário vai dar início. Eu acho que, talvez para a gente poder acompanhar mesmo, acho que nós voltamos então ao auditório e deixo então o professor Mário, que a gente vai então ter uma fala de 20 minutos, para depois cada um poder expor aí a sua fala, e daí podemos ter um espaço também para uma discussão. Esse é um grande desafio, falar em 20 minutos sobre isso da vida. Vamos tentar, né? Eu até vou ficar aqui do lado para não atrapalhar também a visão. Essa é uma área dentro da bioética, nem todos nós pesquisamos em todas as áreas, então o início da vida é um tema das minhas áreas de pesquisa. Então, parentalidade, início da vida, reprodução assistida, eu tenho bastante produção nessa área. E os cuidados no fim da vida a gente discute porque em bioética tem que discutir isso, mas não é a área que eu tenho artigos ou livros sobre o assunto. Agora, sobre esse aqui a gente tem muito material. Então, se alguém tiver depois interesse, a gente pode abordar. Eu vou tentar, então, ser breve e ver se a gente compreende, e depois abrimos para o debate. Início da vida, múltiplas perspectivas. A dificuldade do debate sobre o início da vida, para mim, a gente percebeu que as perguntas, quando a vida se inicia, ela é feita de modo diverso. Uma é a pergunta para a ciência, para a biologia, e aí a pergunta para a biologia é quando um organismo da espécie humana se inicia. Aí você tem esse conceito é o que a biologia conhece. Biologia não conhece pessoa, biologia conhece organismos. Então, dentro da pergunta, quando o organismo de uma determinada espécie se inicia, você tem um tipo de resposta. Agora, que valor, então a pergunta ética, ou que dignidade tem um ser humano no início de sua vida, aí é uma pergunta diferente. Porque é uma pergunta sobre o valor dessa pessoa, desse organismo que está se iniciando. E depois a pergunta para o direito. Que proteção o Estado oferece? Então são perguntas distintas e me parece que no Brasil a gente confundiu
muito as coisas, porque a gente perguntou para o direito, né, quando fez a pergunta da biologia para o jurídico, fez a pergunta do valor para o biólogo, e aí a coisa não funciona, você, né, não... Então essa é a minha tentativa de abordar a questão bem rapidamente. Aqui, do ponto de vista da biologia, nós temos já a questão que todos vocês conhecem, dos gametas. E por que eu coloco a problemática dos gametas? Porque é muito comum você ouvir dentro desse debate, se a vida se inicia com o embrião, mas a vida já iniciou nos gametas. Os gametas são células também vivas. Então, né, não vamos defender a dignidade dos gametas, né, e assim por diante. Então, esse debate, né, eu coloco, porque a grande distinção que é necessário fazer aqui é no campo da biologia mesmo, porque gametas são células de alguém. Se você faz uma lipoaspiração, você joga muitas células de alguém fora. Na verdade, você não fica defendendo a dignidade de células, né? Se você toma um banho, você joga células de alguém fora. Então, gametas é célula de alguém. Então, se fica tendo problema com isso, a gente fica com dificuldade de fazer a distinção. O embrião não é célula de alguém, é um novo organismo. Então aí você tem uma distinção importante para a gente não colocar a pergunta lá no início de se eu estou defendendo todas as células são células vivas, né? Se eu arranho meu braço numa cerca, eu deixo células vivas ali também, assim por diante, células de alguém. A discussão hoje, no campo estrito da biologia, a biologia sabe que os gametas são células, né, que tem 23, é a única célula do organismo humano que não tem 46 cromossomos, tem 23, né? E a soma dessas duas forma então um novo organismo com a fecundação que vai formar o zigoto. Essa discussão que todos nós conhecemos, ela é importante para nosso debate, porque a formação do zigoto, que é onde você estaria diante de um novo organismo da espécie humana, né? Você pode fazer um cariótipo e entregar para um biólogo, vá no laboratório e veja se esse organismo é da espécie humana, canina, bovina. Ele vai saber a que espécie pertence aquele zigoto. Então a pertença à espécie é bastante clara. Mas o zigoto é fruto da fecundação. E uma das coisas que, às vezes, a gente, se não se aproximar um pouco da biologia, a gente não compreende, é que a fecundação ela é lenta. Ela demora até 30 horas. Então, durante 30 horas, você pode ter lá, às 16 horas, você tem os dois pronúcleos juntos, você perguntaria se depois que o ócito foi perfurada, a zona pelúcida do ósseo foi rompida pelo espermatozoide, 16 horas depois já teria o embrião. Na verdade, a gente teria os dois pronúcleos com identidades genéticas ainda paralelas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a fecundação ela demora até entre 24 e 30 horas. Então, há um momento de dúvida. A biologia coloca um momento de dúvida se ali você tem um novo organismo de uma espécie ou ainda não. Nessas primeiras 30 horas, eu acho que aí a dúvida permanece, como já permanecia no passado, que colocava se era 40 dias, se era 50 dias, era 90 dias, porque nós temos isso na história, né? Posicionamentos de uma embriologia que veio de Aristóteles, que falava que o humano atinge uma racionalidade, então um embrião racional aos 40 dias, se fosse homem, aos 90 dias, se fosse mulher, né? Eram os preconceitos da época, porque falava de racionalidade, ter um embrião com né, forma racional, né? E a racionalidade era tida como coisa de homem. Então, o embrião, né, alguém é homem porque atingiu racionalidade antes. Né? Não sei se sou psicólogo, deve se mexer na cadeira, né, com esses conceitos, né, aristotélicos. E que depois, ao longo da história, a teologia trabalhou com isso, e Tomás Aquino vai insistir na embriologia de Aristóteles, vai dizer que a alma humana, o embrião só teria aos 40 dias. Então, havia uma dúvida sobre quanto. Hoje a biologia coloca que essa dúvida continua, né, mas continua nas primeiras 30 horas, que você não tem certeza se o embrião já é um novo organismo ou você ainda tem material genético paralelo, onde o pareamento dos cromossomos ainda não ocorreu. Então você tem ali uma dificuldade, né, nessas primeiras 30 horas. Não quero, né, vou tentar ser breve.
Agora, quando nós estamos com o embrião no terceiro dia após a fecundação, você tem ali o embrião numa fase de mórula, né? Você tem, né? Porque depois do zigoto fecundado, então você começa a clivagem, ele começa a dividir-se, né? No terceiro dia você vai ter o embrião talvez com 8, 16 ou 32 células. Então, se você perguntar nesse momento, né, que se a vida iniciou ou não, se eu colocar do ponto de vista da biologia, a resposta está dada. O Dr. Rosílio, infelizmente, não está aqui, mas eu quis fazer uma palestra lá no grupo dele e coloquei essa mesma frase. O desafio é dizer se, né, ele trabalha com reprodução assistida, ele sabe que poderia tirar um blastômetro, uma célulazinha dessa, levar para o laboratório e fazer, né, a indagação, fazer uma biópsia, fazer um PGD, um diagnóstico genético pré-implantação, né, e identificar se esse embrião é síndrome de Down, se tem Gaucher, Tay-Sachs, né, todas essas características genéticas desse embrião está ali. E eles fazem um PGD exatamente para identificar, né, se esse embrião, né, tem determinados traços genéticos. Então você tem na genética aqui que vai ser o fenótipo, vai produzir um bebê com essas características. Então, se a vida não tivesse se iniciado aqui do ponto de vista biológico, né, então por que eu iria fazer agora um PGD? Por que eu iria fazer uma biópsia se a vida ainda não iniciou? Eu iria fazer então uma biópsia sobre um nada? Sobre um não humano? Sobre um não ser? Ou sobre um ser que não tem identidade? Então eu teria que esperar ele ter identidade para mim fazer a biópsia. Então, se ele já tem identidade, ainda não é da espécie humana, a vida já não iniciou. Então a pergunta da biologia é uma pergunta para mim muito clara, não? Ela é muito clara. Aqui você está diante de um organismo da espécie humana, não? Que tem já identidade genética. Ah, não está vivo? Bom, se não está vivo, eu teria parado de clivar, teria parado de dividir. Quem trabalha com a reprodução assistida sabe quando o embrião parou de clivar, parou de dividir, morreu. Ou está morto ou está vivo, não tem outras alternativas. Não dá para dizer que o embrião nessa fase não iniciou a vida. Ele está clivando, a vida iniciou. Ou morreu. Se morreu, estava vivo, parou de clivar. Percebe? Então, nesse momento, né, do ponto de vista da biologia, é muito difícil a gente fugir da questão, né, e vou passar a um outro fase para a gente, né, conversar. A questão mais complexa, na verdade, é a questão ética. Porque a pergunta da ética é: que valor tem esse embrião? Então, eu sempre defendi que, do ponto de vista da biologia, falar que a vida não iniciou, que o embrião o início da vida não se sabe quando ocorre, é uma enrolação, é má ciência. A boa ciência nos indica quando a vida inicia. Agora, que valor o embrião tem, aí é uma questão ética. E aí eu vou ter que aprender a dialogar com a diversidade. Nem todo mundo pensa do mesmo jeito em relação a isso. Então o debate da bioética vai para esse campo, partindo da ciência, de que a vida se inicia, o embrião já é um organismo da espécie humana. Quando eu pergunto que valor ele tem, aí você não tem uma resposta só no campo da bioética, porque você tem uma perspectiva de valores, e os valores, né, nós temos uma diversidade moral na sociedade. Nem todos pensam iguais, nem todos têm a mesma filosofia, nem todos têm a mesma perspectiva de olhar sobre esse início da vida. Tá? Então abre-se desde o senso comum, alguns já disse que a vida só começa aos 40, na verdade, ou desde as questões culturais, os rituais de iniciação, quando você reconhece o valor de um ser humano. É muito comum em comunidades nativas, onde a vida de alguém, a cidadania, o valor, ele só é reconhecido após o ritual de iniciação, assim por diante. Né? No campo da bioética, mais especificamente, tem uma perspectiva kantiana, né, de que o humano não pode ser concebido senão como fim em si mesmo. Então, uma perspectiva do humano como fim em si mesmo. O ser humano não pode ser manipulado, ele não pode ser meio para outro. Então, nessa perspectiva kantiana, né, seria eticamente inaceitável reproduzir embriões com finalidade de pesquisa, como seria inaceitável reproduzir, fazer um outro bebê para curar um que já está vivo.
Porque o ser humano não pode ser meio para o outro, ele tem que ser sempre fim em si mesmo, tem que ser concebido como finalidade própria. Então não aceitaria uma produção de embriões para descartes, ou não aceitaria a produção de embriões para gerar uma terapia, um bebê remédio, tão debatido na bioética, né? E assim por diante. No entanto, existem outras correntes da bioética, aqueles que vai falar da questão da ciência, a dignidade de uma pessoa passa na sua capacidade de sentir dor. Um embrião não sente dor. Se o embrião não sente dor, ele vale menos do ponto de vista de valor. Você vai ter correntes da bioética que vai defender que o ser humano, né, reconhece. Peter Singer, por exemplo, reconhece que o embrião é um membro da espécie Homo sapiens sapiens, né, mas ainda não é pessoa, né, porque não tem ciência nem consciência. Então a pessoa, o valor desse embrião só vai adquirir quando ele tiver consciência ou sem ciência. Então, o valor de uma pessoa é um debate complexo, mas você tem bioeticistas, eu tenho aqui que apresentar as outras, né, as diferentes perspectivas, que há gente defendendo, né, autores consagrados em bioética que defendem essa perspectiva de que o valor do ser humano é só na sua capacidade de sentir dor. É um debate bem antigo, lá da década de 70 já tinha esses debates. Na França, me lembro, um bioeticista como Javier Garro, espanhol, debatendo com franceses, que falavam que a criança só tem valor se a mãe o acolhe. Se a mãe não acolhe, ela não tem valor. Aí o Javier Garro dizia, puxa vida, então nós vamos chegar numa situação bastante estranha. 2 mulheres com 7 meses de gravidez, a criança tem valor, outra criança não tem valor, porque uma mãe acolheu, outra mãe não acolheu. Como é que fica isso? Não é meio difícil, meio complexo essa questão? Aí ele até comparava com um cãozinho, um cão abandonado continua um cão, não é verdade? Uma criança abandonada não continua uma criança. Então, será que é o aceitar a criança? Então, mas existem essas perspectivas que vai falar da ciência, que o embrião não tem ciência, não tem consciência, então não tem valor. Aí entra o debate do conceito de pessoa, que é talvez o tema mais complexo em bioética. Quando um ser humano é uma pessoa? Eu estou abrindo aqui para vocês perceberem que essa discussão ocorre. Não há possibilidade de aprofundá-la aqui, mas uma discussão em bioética muito forte quando que o ser humano é uma pessoa. Porque que é humano pertence à espécie. É pessoa, não é pessoa. Porque pessoa são só aquelas entidades, aqueles animais que têm capacidade de consciência. Então você vai ter uma questão complexa, né? Você vai ter essa distinção entre pessoa e humano. Alguns são humanos, não são pessoas, outros são pessoas, mas não são humanos. Bagunçou um pouco a nossa cabeça, mas autores que defendem que um cãozinho bem treinado é uma pessoa porque ele tem consciência que existe e que tem capacidade de relacionamento. Você vai no mercado, ele volta e pula de alegria porque você retornou, porque ele tem consciência que existe e te reconhece como parceiro de relacionamento, assim. Então ele tem personalidade, ele é pessoa. E o bebê, né, recém-nascido, ainda não tem consciência de reconhecer a mamãe, então até 1 mês de idade, é o que Peter Singer coloca, ainda não é pessoa, um bebê recém-nascido, porque então sacrificar um ser não pessoa é mais aceitável do que sacrificar um ser pessoa. Então sacrificar um feto é mais aceitável do que sacrificar um cãozinho, né, que te reconhece, porque o cãozinho é pessoa e o feto não é pessoa. Percebe o debate? Então onde é que vai? Que discussão, né? E essa é uma discussão complexa em bioética, porque o conceito de pessoa é quase de personalidade, de relação, né? E assim você tem uma discussão bastante complexa. Tá? Essas 2 distinções, para não estar por horário, não vou me alongar aqui, mas você perceber que há essa distinção entre ser humano e ser pessoa. Peter Singer é honesto no sentido que vai dizer o homem, né, o embrião é humano, o feto é um ser humano, é da espécie humana, ele não é pessoa porque não tem consciência, não tem, né, uma dificuldade grande. Normalmente, né, uma visão cristã de mundo, né, que os religiosos e os cristãos das diferentes igrejas cristãs, né, brigam contra essa posição porque ele vai entender que o ser humano, né, a dignidade do ser humano não está fundada na sua capacidade, né,
A dignidade não é conquistada. Alguém não é digno porque é mais gordo, mais magro, mais velho, mais novo, mais sabido, mais estudado, menos estudado. Né? A dignidade ela é dada, ela é gratuita. O ser humano é digno, ponto. Né? Não é um atributo que se conquista. O ser humano é digno na sua existência. Existiu, é digno. Então, não vai depender da maior consciência ou menor consciência para se atribuir dignidade ao ser humano. Então você tem aí visões diferentes do mundo, percebe? Eticamente, quando discutir isso a vida, entra essas visões. Do ponto de vista de ciência, nós sabemos quando a vida inicia, do ponto de vista de que valor tem o embrião, aí o debate se abre, porque tem posturas muito distintas. Né? Estou tentando aqui, rapidamente, para a gente pode retomar, se for o caso, da discussão. E a questão jurídica é como o Estado se posiciona em relação a isso. E aí nós temos no Brasil uma lacuna, não posicionar-se em relação a algumas questões. A questão da reprodução assistida mesmo, nós não temos uma lei sobre a reprodução assistida, então é um vácuo. Nós legislamos sobre se podemos usar o embrião que está criopreservado há mais de 3 anos ou não. Há uma lei, a lei de biossegurança, né, que trabalhava com essa ideia de usar embriões criopreservados. Né? Essa legislação lança a mão disso, mas não tinha uma lei no Brasil dizendo se podemos criopreservar embriões ou não. Então, os próprios juristas disseram que a lei de biossegurança, que é a lei que realmente está em vigor e que teve todo aquele debate no país, né? Essa lei de biossegurança, ela é atropelada, porque discutiu sobre o que fazer com embriões criopreservados, sem ter discutido antes se nós aceitamos que embriões sejam criopreservados ou não. E, seguindo o tempo, muito obrigado.